Quando a gente fala de amor, eu vejo uma perspectiva que pessoas negras são empurradas o tempo todo pra uma visão do amor branco, tá ligado? O amor europeu, o amor católico cristão, que não foi feito pra gente, que joga a gente de lado o tempo todo. Um exemplo, quantos filmes clássicos você consegue me dizer que tem um casal negro? Eu nenhum. Cara, Quantos livros clássicos tem um casal negro como principal? Quantas publicidades antes de chegar nesse momento de agora? Não, se você de falar da Levante? mídia... Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje vou analisar o quanto a raça ou etnia influencia na capacidade das pessoas a atrair mulheres em suas vidas amorosas. Muitas pessoas nas sociedades acreditam que a raça tem pouco ou nenhum impacto no namoro, mas as evidências empíricas que vou apresentar apontam o contrário. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, foi cientificamente comprovado que tanto homens quanto mulheres têm preferências raciais quando se trata de namoro. Essas preferências são bem mais fortes do que muitas pessoas imaginam. De acordo com as evidências, a grande maioria das mulheres em países ocidentais tende a considerar homens brancos como mais atraentes. Isso pode parecer óbvio, já que a maioria das mulheres nesses países são brancas e tendem a achar seus próprios grupos mais atraentes, provando que a raça influencia sim no namoro. No entanto, o mais surpreendente é que não há apenas as mulheres brancas que preferem homens brancos. A maioria dos grupos étnicos de mulheres em países ocidentais também preferem homens brancos em relação a todas as outras raças combinadas. Aqui está um gráfico mostrando essas preferências. A única exceção são as mulheres negras, que preferem tanto homens brancos quanto homens negros, mas não em maioria. Isso significa que mulheres hispânicas do Oriente Médio, indianas, asiáticas, das ilhas do Pacífico e nativas americanas em nações ocidentais preferem homens brancos. Muitas pessoas inicialmente atribuem a maior atratividade dos homens brancos à preferência de grupo das mulheres brancas, mas isso parece não ser verdade, já que as mulheres de outras etnias têm uma preferência de namoro fora do seu grupo. Contudo, homens e mulheres em geral tende a preferir namorar pessoas da sua própria raça em muitos casos. Então sim, sua raça definitivamente impacta a sua vida amorosa. Em outras palavras, homens de etnia diferente serão vistos como menos atraentes em comparação a uma versão branca de si mesmo, já que os homens brancos são mais preferidos. Outro fato interessante é que as mulheres preferem ser muito mais seletivas racialmente do que os homens, o que levanta algumas questões sobre a preferência de namoro feminino. Não está exatamente claro porque as mulheres preferem esses homens em países ocidentais. Alguns teorizam que isso é resultado dos padrões de beleza eurocêntricos, ou que os homens brancos são percebidos como tendo maior riqueza e status social, o que os tornam mais desejados, já que as mulheres são mais atraídas por homens de alto status e riqueza. Outros podem argumentar que as características caucasianas são objetivamente mais desejáveis nos homens. No entanto, a teoria em que os padrões de beleza eurocêntricos são a razão seria falsa, na minha opinião, pois os homens geralmente consideram as mulheres asiáticas mais atraentes em vários estudos, apesar da prevalência desses padrões de beleza caucasianos. E não é apenas em países ocidentais que os homens brancos são desejados. Você também vê isso em países da América Latina e Sudeste Asiático, onde os homens brancos são muito mais procurados. A realidade é que a raça desempenha um papel enorme no valor sexual de mercado. No seu VSE, os homens brancos são mais desejados em escala mundial. O que prova isso ainda mais é que em aplicativos de namoros, os homens brancos recebem muito mais respostas do que outras raças. Não apenas de mulheres brancas, mas de outras etnias também. Mulheres asiáticas respondem 7,8% mais aos homens brancos, latinas 5% mais e mulheres brancas 6,7% mais. Isso prova definitivamente que mesmo entre diferentes grupos étnicos, os brancos são mais preferidos.
As mulheres nos aplicativos de namoro, independentemente da raça, tendem a priorizar os homens brancos na hora de responder. Existe uma hierarquia social no namoro. Sabemos que os homens brancos são os mais desejados, mas alguns homens de etnia específica são considerados mais atraentes que outros. Em certos casos, ser uma determinada raça pode prejudicar bastante sua vida amorosa. Por exemplo, em um estudo sobre respostas em aplicativos de namoro, os homens negros foram os menos respondidos pelas mulheres em média, sugerindo que são menos desejados. Outro exemplo é um gráfico que mostra as taxas de resposta quando os homens enviam mensagem para as mulheres em aplicativos de namoro. Novamente, os homens brancos recebem mais resposta do que todas as raças de mulheres, enquanto homens indianos, negros e asiáticos têm menores taxas de respostas. Homens indianos, em particular, têm as menores taxas de todas. Isso prova que algumas raças são muito mais desejadas que outras. Se você não é branco, suas chances de resposta em aplicativos de namoro serão significativamente menores, só por causa da sua raça. Voltando ao estudo sobre preferências raciais femininas, homens asiáticos e indianos foram os menos preferidos, enquanto negros e hispânicos foram mais desejados. Então, a hierarquia é: branco no topo, negro em segundo, hispânicos em terceiro, asiáticos em quarto e indianos em último. Para ilustrar ainda mais, os homens asiáticos são menos desejados, até 40% das mulheres asiáticas americanas. Excluem os homens asiáticos das suas preferências de namoro. No gráfico que mostrei antes, homens indianos têm baixa taxa de respostas até entre mulheres indianas. Houve também um experimento no Tinder onde um modelo asiático, após 5.000 deslizes, conseguiu apenas 39 combinações, uma taxa de correspondência de 0,78%. Enquanto isso, um modelo branco com o mesmo nível de atratividade conseguiu quase 4 vezes mais de combinações. Isso é impressionante, já que uma taxa de correspondência abaixo de 1% é que se esperaria de um homem comum no Tinder. No entanto, homens asiáticos estão obtendo resultados tão baixos mesmo sendo modelos. Não é incomum ouvir mulheres dizendo que nunca acharam um homem asiático ou indiano atraente em toda a vida. Outro estudo semelhante mostrou que um modelo asiático teve uma taxa de correspondência de apenas 1,5%, 4 vezes pior do que o modelo branco. Isso prova que a raça é sem dúvida um componente significativo. Se fizermos esses estudos comparando brancos com indianos ao mesmo nível de atratividade, os resultados seriam ainda piores. Experimentos com hispânicos e negros também mostrariam discrepâncias, mas não tão grandes. Então, se você é um homem de etnia diferente, precisa ser algum degraus acima do seu nível de atratividade de um homem branco para ter as mesmas chances, com a maioria das mulheres de todas as raças na cena de namoro. E se você é um negro ou um hispânico, estará enfrentando uma batalha árdua, precisando estar no top 1% para ter as mesmas chances do que muitos homens brancos. A ciência prova que não é só questão de aparência. Existe um limiar mínimo de beleza para ser atraente para muitas mulheres, e isso varia conforme a etnia. Como o homem branco estar entre os 20% mais atraente, já é suficiente para atrair uma quantidade razoável de mulheres. Já o homem negro ou hispânico precisa estar entre 15% a 10% dos melhores para atrair a mesma quantidade de mulheres que um homem branco nos 20% melhores. Em um homem asiático precisa estar no top 1% para ter as mesmas chances. Homens indianos precisam estar acima do top 1% para atrair a maioria das mulheres. Eu diria que homens brancos precisam estar pelo menos entre 10% mais atraentes, negros e hispânicos no top 5% mais atraentes, e todas as outras raças no top 1% ou melhor. Suspeito que, como os homens brancos são os mais desejados, homens étnicos com características mais caucasianas, como hispânicos ou negros de pele mais clara, terão mais sucesso que seus colegas de pele mais escura. Isso também se aplica a asiáticos, indianos e pessoas do Oriente Médio de pele mais clara, bem como homens mestiços que parecem mais europeus. É por isso que vemos homens brancos que viajam para o exterior, mesmo não sendo muito atraentes, conseguem mulheres bonitas, enquanto homens de outras etnias não têm o mesmo sucesso. Homens brancos que não são tão atraentes também têm mais facilidade de se relacionar com mulheres asiáticas, porque muitas mulheres asiáticas preferem fortemente homens brancos. Talvez seja por causa da altura. É importante notar que há muito racismo real contra homens étnicos, devido aos estereótipos associados a eles. Por exemplo, homens indianos são estereotipados como tendo mau cheiro ou sendo anti-higiênicos, os famosos curry cell, o que leva muitas pessoas a evitar namorar homens indianos. Já homens asiáticos são estereotipados como nerds de um jeito que não atrai mulheres. Contudo, os estereótipos podem mudar ao longo do tempo, e homens asiáticos estão ganhando uma reputação melhor graças ao K-pop, que cria um grupo de mulheres interessadas em namorar homens asiáticos. Homens negros têm o estereótipo de serem muito altos, embora sejam na média mais baixos que os homens brancos, e são associados ao hip hop e aos esportes profissionais, o que atrai um grupo específico de mulheres de todas as raças.
No entanto, não existe equivalência para homens indianos atualmente. É importante notar que os Sheds são praticamente uma raça própria. Quando você atinge um certo nível de harmonia facial e atratividade objetiva, será considerado atraente pela maioria das mulheres, independente da sua raça. Portanto, se você for muito bonito, atrair mulheres não está muito fora de questão, especialmente se você não for asiático ou indiano. Aqui no Brasil também temos os fenômenos do Zé Droguinha, que a maioria deles são pardo ou negros. Independente dos status sociais que ele tem na quebrada, isso pode atrair muitas mulheres. Mas é uma questão específica aqui do Brasil. Também temos pretty boys negros, que também é uma questão muito específica. Então pessoal, é isso aí. Diga o que achou nos comentários e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos, pois isso ajuda no algoritmo do YouTube. Obrigado, até o próximo vídeo. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.